Sentinela vem aqui, diretamente da base do Sentinela 24 Horas. Iniciamos mais um programa de frente com a Coruja, agora conversando com o candidato Miguel Ângelo Pérez Pereira. Miguel Pereira, candidato pela coligação para Livramento Acontecer, formada pelo Partido Progressistas e pelo PSC, cujo candidato a vice-prefeito é o Ayrton Costa. Miguel, um prazer estar conversando aqui contigo. Seja bem-vindo ao De Frente com a Coruja. Com licença, Lucas. Fica à vontade e uma boa noite para ti e para todo o pessoal que está nos acompanhando aí. Bem, uma boa noite a todas as pessoas que acompanham essa live, uma boa noite a ti. Muito obrigado. Nós estamos aí à tua disposição para trocar essa ideia, conversar, trazer alguma novidade em termos políticos para a nossa comunidade, já que nós imaginamos, na nossa concepção do nosso grupo de trabalho, Lucas, a gente imagina que o que nós estamos propondo em Santana do Livramento é novidade em termos de política. Então é isso que a gente vem trazer aí para o pessoal que te acompanha. Perfeito. Miguel, para iniciar a nossa conversa, eu queria te fazer um questionamento. Por que ser prefeito de Santana do Livramento? Muito bem. Não é aquilo com que eu sonhei a minha vida inteira. Eu sempre sonhei em ser prefeito de Santana do Livramento e hoje estou realizando um sonho. Não é dessa forma. Eu atuei no mercado privado, na iniciativa privada, até o ano 2004. Quando um colega, professor, foi convidado pelo então prefeito eleito para ser secretário de planejamento do município, me convidou para integrar essa equipe de técnicos como engenheiro civil. Nesse então, 2004, pensando na proposta ofertada pelo colega, eu subi até a Rua dos Andradas, até a Rua Rivadavia Correia, pensando na proposta dele, e encontrei a prefeitura aberta. E no saguão da prefeitura estava disposto o edital do concurso público de 2004, pois havia uma vaga para engenheiro civil. Eu fiz esse concurso, aprovei em primeiro lugar e entrei juntamente com esse colega na prefeitura, já como funcionário concursado desde o ano 2005. Ora, trabalhando na prefeitura, conhecendo as dificuldades do município, conhecendo as dificuldades da nossa comunidade, aprendendo muito sobre Santana do Livramento, sobre a sua estrutura político-administrativa, sobre a economia do município e tendo capacidade técnica, nada mais natural que nas discussões com os colegas nós optássemos pelo trabalho político partidário. Exatamente no ano 2012, nós formamos com um grupo de servidores uma frente que decidiu ingressar no Partido Progressista. Nós tínhamos um candidato a prefeito, um servidor público, o Ted William Ferreira Vieira. Naquela oportunidade, quando nós chegamos no Partido Progressista, nós encontramos um outro grupo de pessoas, que era oriunda da Associação Comercial do CDL, do Sindilojas, liderado pelo Sérgio Oliveira, que se tornou naquele momento, naquela ocasião, o nosso candidato a prefeito. Em 2012, nós construímos um projeto para Santana do Livramento. Nós construímos uma ideia de gestão para Santana do Livramento. Lutamos com o Sérgio, não conseguimos elegê-lo naquele então. Em 2016, nós voltamos com o Sérgio Oliveira, não conseguimos eleger a dupla que o Sérgio fazia parte. Nesse momento, Lucas, eu já fui candidato a vereador. Eu hoje sou suplente de vereador pelo Partido Progressista. Como nós pensamos continuar nossa carreira política? Buscando espaço como vereador dentro do Partido Progressista. Passamos 4 anos estruturando essa proposta, organizando essa proposição. Penso que dessa exposição, dessa proposição de trabalhar pelo município, os companheiros do Partido Progressista, os militantes do Partido Progressista, viram em nós uma possibilidade de candidatura à prefeitura e construíram isso. Então, por que eu quero ser prefeito? Acho que a resposta é mais ampla. O Partido Progressista quer que eu seja o seu candidato a prefeito. O grupo que eu represento me alçou a essa condição de candidato a prefeito. Então isso não parte de uma aspiração pessoal, isso parte de uma proposição
coletiva. Pode perguntar, mas tu queres ser prefeito? Evidente. Se eu não quisesse ser prefeito de Santana do Livramento, não estava me dispondo a fazer todo esse trabalho, todo esse enfrentamento público que nós estamos fazendo agora. Então, eu penso que reúna as condições necessárias para administrar Santana do Livramento. Eu penso que tenha o aporte de pessoas, o grupo humano necessário. Aliás, uma característica do Partido Progressista, através do saudoso professor Guilherme Bacedas, nosso prefeito, é essa: não se administra Santana do Livramento sozinho. Não é uma dupla de prefeito e vice que administram Santana do Livramento. É um grupo de pessoas, é uma equipe de pessoas. E mais, se nós queremos administrar Santana do Livramento como corresponde, nós temos que ter secretários de alto nível, de preferência muito mais qualificados do que o prefeito, para que nós possamos dar para Santana do Livramento o que ela precisa. O nosso espírito é trazer um grupo de pessoas sérias, capazes. Não vou colocar a questão do honestas, porque penso que todo mundo que se candidata, via de regra, deverá ser honesto. Inclusive a lei do ficha limpa está aí para organizar essa ideia, tá? Mas com capacidade, com conhecimento de causa e com essa gana, com essa vontade que nós temos, com esse amor por Santana do Livramento, que é o que vai evitar que nós cometamos erros primários, tá? Que a gente vê na administração pública. Então, antes de mais nada, Lucas, é preciso um amor profundo por Santana do Livramento. É preciso gostar muito desta cidade, desta terra, desta comunidade, para, nessas alturas da vida, já com a vida razoavelmente organizada e estabelecida, disponibilizar o nosso nome para trabalhar por Santana do Livramento. Então, essas são as razões pelas quais nós colocamos o nosso nome e o do Ayrton Costa à disposição da comunidade. Miguel, me corrija se eu estiver errado, mas tu já participou, já fez parte de 4 governos, 4 administrações. Como tu viu essas administrações e o que essa experiência, toda essa experiência nesses 4 governos podem trazer de positivo para uma possível administração tua, em caso de eleito? Perfeito. Eu participo já exatamente estou concluindo agora em novembro, 16 anos de administração pública como servidor concursado. 2005, de janeiro a novembro, eu fui cargo em comissão na Secretaria de Planejamento. E a partir de novembro assumi a minha vaga no concurso. Então agora em novembro eu fecho 16 anos de serviço público. Cada gestão são 4 anos, então eu já atravessei 4 prefeitos, não é isso? Eu fui servidor do Weiner, primeiro mandato, do Weiner, segundo mandato, do Glauber, seu mandato inteiro, e agora do Solimar Charopem e da Mari, o mandato inteiro. O que isso nos ensina? O que o trabalho como servidor público nos ensina? A estrutura orgânica da prefeitura, como a prefeitura está montada e como o serviço público deve ser prestado à comunidade. Uma falha que nós precisamos corrigir imediatamente na prefeitura, já no primeiro semestre de governo, é a necessidade de um setor de RH, de recursos humanos na prefeitura, que trabalhe no mínimo 2 aspectos importantes: o treinamento, a profissionalização, a qualificação dos servidores e a avaliação permanente desses servidores. Porque o servidor concursado tem estabilidade no emprego, isso é correto. E a imposição legal da estabilidade se dá justamente para que ele possa fazer frente ao gestor eleito sem receio, sem medo de aplicar aquilo que a lei diz, porque ele é um funcionário adequado. No entanto, a estabilidade não é uma garantia de emprego. Se o servidor público não trabalhar, não for produtivo, não atingir metas, não há por que mantê-lo no quadro de servidores concursados. Isto se aprende com experiência dentro da prefeitura. Eu não faço a crítica aos CCs simplesmente por criticar, porque ao longo de 16 anos eu convivi com pessoas que foram cargos em comissão que merecem
todo o nosso respeito e que deram tanto de si como qualquer outro servidor público, já que concursados, contratados, CCs ou eleitos, todos são servidores públicos, todos devem trabalhar da mesma forma consoante o Estatuto do Servidor Público. No entanto, o que a gente observa na prefeitura é essa partição, é essa divisão, essa dicotomia. O governo coloca, quem está na gestão, quem está no governo, traz consigo um grupo de pessoas para fazer o que o prefeito quer. E não se faz dentro da prefeitura o que o prefeito quer, porque o prefeito não é dono de nada, ele é um empregado, ele é um servidor da comunidade, como qualquer outro servidor público, com muito mais responsabilidades do que os outros, porque ele é o chefe, ele é o coordenador daquele trabalho. Então o que a gente aprende com 16 anos de serviço público, com colegas que têm muito mais tempo de serviço do que nós, e outros que entraram agora no último concurso, mas trazem uma nova cara, trazem uma nova visão de prefeitura, é exatamente isso. Precisamos gestão em Santana do Livramento. É preciso administrar o município de acordo com a lei, respeitando o orçamento do município. Nesse momento está fechando na Câmara aí a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Vai, a partir daí, a LOA, a Lei Orçamentária Anual do ano que vem. Todos os anos, quando essa lei é aprovada na Câmara, todos os problemas financeiros e econômicos da Prefeitura são resolvidos. Por exemplo, esta lei que está sendo aprovada prevê o pagamento de todas as dívidas com o CISPREI. Por que isso não é efetivado? De duas uma. Porque o orçamento é feito de forma fictícia, inflado, com muito mais receita do que a prefeitura efetivamente consegue arrecadar, e aí nós estamos com um erro de planejamento, um erro de pressuposto, não é isso? Ou de outra parte, porque o recurso é gasto, é dispendido de maneira diferente da que foi planejada, com as tais suplementações orçamentárias, tirando recursos de uma rubrica, colocando em outra. Só que toda vez que tu tira recurso de uma rubrica, tu estás dizendo, aquilo que foi planejado anteriormente não será feito, não será executado. E essas discussões é que nós queremos trazer para dentro da Prefeitura de Santana do Livramento e dar clareza, dar transparência, que a comunidade veja, enxergue, como a gente vê, de maneira muito clara, aonde vai o dinheiro do contribuinte. Miguel, quais ideias e projetos para o município tu pode compartilhar com os santanenses que estão nos acompanhando nesse momento? Nós temos inúmeras ideias, um portfólio todas de ideias. Eu vou abordar apenas as ideias principais para que a gente possa discorrer sobre algumas delas, ok? Nós enxergamos que Santana do Livramento tem dois grandes problemas no seu desenvolvimento. A sua comunidade sofre com dois grandes problemas que afetam todo o restante da estrutura. Santana do Livramento não tem empregos, não tem postos de trabalho para as pessoas, tá? E Santana do Livramento não tem moradias. Nós temos uma falta, né? Essa falta de trabalho formal impede que as pessoas tenham crédito para adquirir moradias nos programas federais habitacionais, por exemplo. Essa falta de trabalho formal impede que as pessoas tenham acesso a mais aquisições, tenham mais poder de compra e o comércio seja mais pujante, enfim. Então nós temos um problema grosseiro de desemprego e falta de habitação, falta de condições dignas de habitação. 8.000 moradias faltam em Santana do Livramento, e isso equivale a cerca de 10% da população. Nós temos 30 e poucas mil casas cadastradas no município. Vê, faltam 8.000, é praticamente um quarto, 25%. Então eu quero te dizer o seguinte, pensando nesses grandes problemas, pensando nesses gargalos, nós imaginamos o seguinte, já abordando um outro tema futuro. Quando o governo federal, no ano que vem, incentivar o movimento municipalista,
porque há um compromisso da parte do presidente eleito com os municípios, com o pacto federativo e com o fortalecimento dos municípios, o presidente diz o seguinte: como posso colocar recursos nos municípios? Investindo pesado na construção civil, grande gerador de emprego e renda, distribuidor da economia nacional. Onde que nós vamos investir então nas cidades? Em saneamento básico e em habitação. Então nós pensamos habilitar Santana do Livramento a entrar pesadamente em recursos da União para a infraestrutura. Por que estamos pensando nisso? Primeiro, porque nós temos 2 PACs, 2 programas de aceleração do crescimento, truncados em Santana do Livramento, PACs de saneamento. O PAC 1 da Bacia Alexandrina, que desde 2008 não se conclui, já há 12 anos, atrasado, parado, e a estação de tratamento hoje está pronta, equipada, mas não está em funcionamento. Antes faltava abastecimento de energia elétrica, mesmo o problema da usina de asfalto, quer dizer, se adquire um equipamento antes de pensar como ele vai funcionar. Tá? E em segundo lugar, as ligações domiciliares lá da Vila Alexandrina, da Manuel Prates Garcia, do Parque São José, pessoal que mora lá que nos corrija, as ligações domiciliares não estão feitas. Então esse sistema não está funcionando. Também o PAC Prado não foi concluído, num valor de 17 a 25 milhões de reais, que nos levaria a praticamente 80% da nossa comunidade com tratamento de esgoto, coleta e tratamento de esgoto. Isso é um sonho em termos de saneamento para qualquer município. É nisso que nós vamos investir. Esses são os nossos projetos. A resolução do tema do Rio Carolina, que hoje é uma grande cloaca do município, é um grande esgoto a céu aberto, nós precisamos desvirar a cidade, colocar de frente para o Rio Carolina, não de costas para o rio, fazer com que o rio deixe de ser o esgoto da cidade e passe a ser um belíssimo arroio dentro da área urbana, respeitado, cuidado. Nós pretendemos investir pesadamente em saneamento básico e infraestrutura na zona urbana. A segunda razão que eu não te dei de por que investir nisto, porque nós temos 88 loteamentos, e isso é praticamente 100% dos loteamentos urbanos sem infraestrutura. Para qualquer bairro da cidade que tu vá, os loteamentos não têm pavimentação, não tem esgoto cloacal e não tem drenagem urbana, esgoto de chuva. É por isso que a água de chuva corre no meio das ruas e nós ficamos esfregando patrola nas ruas mês a mês, semestralmente, quando conseguimos, ou durante todo o ano. Então nós precisamos investir em infraestrutura. 19 mil lotes urbanos não têm infraestrutura, e isso é inadmissível. O outro grande enfoque da nossa gestão, do nosso trabalho, é a zona rural. Santana do Livramento é 0,5% zona urbana e 99,5% zona rural. Essa zona rural, toda ela é produtiva. A área do basalto é especial para o apacentamento bovino, ovino, a criação de animais, e ainda com áreas para arroz, algumas várias próprias para arroz, e a parte do arenito é própria para plantar praticamente tudo. Milho tem que ser irrigado, algumas culturas precisam de algumas correções, mas nós estamos aí com 60 mil hectares de soja hoje em Santana do Livramento. Nós temos área para arroz, nós temos as azeitonas, não é isso? As oliveiras, nós temos a possibilidade do eucalipto. Tudo que tu quiseres é possível plantar ou criar em Santana do Livramento. De onde vem a pujança, a força da nossa economia? Do campo, do setor primário. Qual é o principal gargalo, o principal entrave no setor primário de Santana do Livramento? A falta de estradas rurais em condições. Então é nisso que nós vamos focalizar o nosso esforço. Área urbana, infraestrutura urbana, área rural, estradas e acessos. Vamos trabalhar na educação
com a racionalização das escolas. Que sabe tudo educação. A parte de ter sido professor por 30 anos, lecionado por 30 anos, sou filho de pedagoga, sou sobrinho de pedagogas e professoras, a minha esposa é professora do Estado, minha irmã é professora de arte, eu venho de uma família de professores, minhas primas, primos são professores, eu venho de uma família que está ligada profundamente à educação. Mas a parte disso, a parte dessa tradição familiar, eu dialoguei durante esses últimos anos com pessoas de educação, diretores de escolas da rede municipal, diretores de escola da rede estadual, presidente do Conselho Municipal de Educação, e concluímos que o município gasta 60 milhões para educar ano entre 5 e 6 mil crianças. O valor aproximado é 12 mil reais por criança por ano, R$1.000 por criança por mês. Quando tu compara isso com quanto custa uma escola particular, privada, tu te dá conta que isso é o dobro da mensalidade da escola privada. E tu te pergunta, a qualidade, o retorno, o resultado que nós temos da educação municipal é tão bom quanto? É melhor que? Porque se estamos investindo o dobro, deveríamos ter o dobro de resultado, como por mim, eu sou engenheiro, é custo-benefício. Eu investir na educação das crianças é nossa obrigação. Nós temos que colocar tudo o que nós pudermos na educação das crianças, mas temos que ter resultado. E eu não vejo o município dando resultado. Nós temos 48 escolas municipais, 24 na zona rural, 24 em zona urbana, para atender essas crianças. Nós temos ideia de que 5.000 alunos em turmas de 25 alunos representam 200 turmas. Nós poderíamos fazer esse trabalho, vamos admitir, com o dobro, com 400 professores. A Secretaria de Educação tem mais de 900 funcionários e nesse concurso estamos prevendo mais 400 vagas para a educação. Então eu não encontro possível nós fazermos no município, não entrei a falar em transporte escolar, profundamente associado às estradas rurais, não entrei a falar em merenda escolar e nem entrei a falar em uniforme e material para os alunos. Estou falando só da estrutura de ensino do município. Os prédios, a qualidade dos prédios, as áreas para prática de esportes, o funcionalismo, os professores concursados do município, o salário dos professores. Como se imagina fazer uma educação de qualidade sem salários adequados para os professores, compreende? Eu sou professor, eu lecionei na rede privada toda a minha vida, lecionei no Santa Teresa, lecionei no Santanense, lecionei no Instituto do Livramento, lecionei na Urcamp, lecionei em todos os cursos pré-vestibular. Pode me perguntar, por que tu não deu aula na rede pública de ensino, não fez concurso para ser professor do município? Porque eu achava o salário muito baixo. Porque eu não conseguiria sustentar minha família com o salário que é pago por um professor do município. Eu preciso mais para sustentar minha família. Então, se eu tenho essa experiência vivida, eu entendo e eu reconheço que o primeiro elemento da educação é o professor. Se nós não tivermos mestres bem remunerados, não vai existir o processo de educação. E isto sempre é uma falácia. Um último detalhe. Numa dessas lives que a gente faz, um colega servidor, provavelmente padrão 1 ou 2, se manifestou da seguinte forma: o Miguel se preocupa com servidores de alto padrão e não dá bola para os servidores dos padrões baixos. Não é verdade, né? Ou o colega entrou agora na prefeitura ou está usando de má fé. Quando eu entrei na prefeitura em 2005, nós começamos a discutir a questão dos servidores, porque até o padrão 7 da prefeitura estava abaixo do salário mínimo. Claro, a prefeitura não podia pagar menos que o mínimo. Então o que acontecia? Do padrão 1 ao 7, todos os servidores recebiam exatamente o mesmo salário. O mínimo, o padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos recebiam o mesmo salário. O que nós fizemos? Nós somos autores da proposição. Nós propomos para os servidores públicos fazer um sanfonamento entre os padrões. Eu sou padrão 11, o padrão mais alto. Quanto que nós tivemos de aumento no governo do Wagner quando tiramos o pessoal do salário mínimo?
0% de aumento. O padrão 11 não teve nenhum aumento. Sanfonamos todo mundo para que os servidores do padrão 1 ficassem acima do salário mínimo. Então, também a revisão do plano de cargos dos servidores públicos e uma reforma administrativa urgente são assuntos que nós temos que abordar numa gestão se nós quisermos acabar com essas duas prefeituras, a prefeitura do servidor concursado e a prefeitura do CC. Para ter uma única prefeitura, nós precisamos revisar toda essa estrutura. As funções gratificadas, as gratificações de serviço, as horas extras, o plano de carreira, tudo isso tem que ser discutido com os servidores. Agora, quem tem esse compromisso desde sempre com os servidores e com a comunidade? Eu tenho. Eu sempre tive esse compromisso. Eu sou presidente da ASTEM, da Associação dos Técnicos do Município, hoje. Eu fui conduzido à presidência pelos meus colegas. Então, algum compromisso com o servidor público nós temos tido nesses últimos anos. Miguel, focando na parte de geração de emprego e renda. Mais especificamente, um drama que a juventude de Santana do Livramento vive é na questão do primeiro emprego. Muitos jovens não têm uma oportunidade devido à sua falta de experiência. Em caso de eleito, o teu governo daria um olhar especial para esse tipo de situação? Sim. Exatamente como isso ocorrerá, nós teremos que discutir de uma maneira mais profunda, porque isso implica em alterações legais. Como não corresponde ao prefeito alterar a lei, vir aqui na tua live, conversar contigo no teu espaço, com o teu público e dizer coisas que não poderemos cumprir depois, não é do nosso feitio. Então, isto depende de aprovação pelo legislativo, porque é lei. Tu deve entender bem a questão do serviço militar obrigatório. Lembra disso? Quer dizer, todo jovem, ao completar 18 anos, deve se apresentar para servir o exército. Bom, nós recebemos e aceitamos durante a preparação da campanha política uma sugestão que é o serviço civil. Ou seja, todo jovem do sexo masculino ou feminino, quando chegar nessa idade, obrigatoriamente vai ter uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de emprego, na forma de um estágio remunerado de 1 ano, que funcionaria como o primeiro emprego e a introdução desse jovem no mercado de trabalho. Quem concorreria para oferecer esses empregos? O poder público. Tu há de saber que a prefeitura mantém em torno de 400 a 500 estágios. Então, a prefeitura tem estágios. Todos os órgãos públicos podem ter estágios. E muitas empresas privadas podem aderir à proposta e oferecerem estágio. Esta é uma forma, porque é bem como tu dizes, eu não consigo emprego porque eu não tenho experiência, e eu não consigo experiência porque eu não tenho emprego. Quem vem antes, o ovo ou a galinha? Até lá tu fica anos aguardando um espaço no mercado de trabalho. Nós temos que quebrar esse ciclo. Qual é a forma de quebrar esse ciclo? Oferecendo uma oportunidade de emprego para que o jovem possa trabalhar. A parte disso, eu acredito, nossa chapa acredita, para Livramento acontecer acredita, o Progressistas e o PSC, nós acreditamos que se quem é de direita acredita e trabalha essa proposta, que no lugar de repartir pobreza, nós temos que repartir abundância. De onde vem a abundância? Da produção, de quem produz. Se não existe produção, não há o que vender, não há o que industrializar. Primeiro se produz, produção primária, depois se industrializa, em terceiro lugar se transporta, se circula e se comercia, se vende. Para que esse ciclo todo possa ser pujante, se começa pelo setor primário. Se associado a essas estradas, a essa mobilidade que a gente quer dar, nós vamos ter agroindústrias pujantes. Hoje nós já temos uma rede muito significativa de pequenas indústrias em Santana do Livramento. Pequenas, médias, grandes indústrias.
não é o caso de contar bravata, mas enquanto estamos trabalhando na campanha política, já temos empresas nos procurando e sondando a possibilidade de, em sendo eleitos, instalar novas empresas em Santana do Livramento. Então, aí tu há de me perguntar, seria bem feito se tu me perguntasse, por que as empresas não vêm para Livramento? O problema básico é logística. Nós estamos longe dos portos, dos centros comerciais, e vamos falar, não é assim. Enquanto não houver uma rede férrea, uma estrada de ferro, uma rede ferroviária, trem, enquanto não houver trem ligando Santana do Livramento e Rivera aos portos de Montevidéu e Rio Grande, nós não vamos entrar definitivamente no cenário das grandes indústrias, por uma questão de logística, de transporte. No entanto, muitas empresas locais e de fora poderiam se instalar nas 113 hectares daquele que é o distrito industrial do município, logo ali no Porto Seco, ao lado da aduana, onde está bravamente a Dalmolin e Peniza, onde foi jogada a nossa usina de asfalto e onde nós temos um packing house só com metade do telhado, onde a Associação Santanense de Apicultores luta bravamente para produzir mel de qualidade para o município de Santana do Livramento e para o mundo, através da venda e da exportação. Esse distrito industrial, suposto, pode-se dar o nome que quiser, pode-se inventar qualquer outra nomenclatura nova, são 113 hectares sem nenhuma infraestrutura. Não há pavimentação de vias, não há esgoto, não há abastecimento de água, não há coleta nem drenagem urbana. Qual é a empresa que vai se instalar numa localidade dessas? Nenhuma. Não há como se instalar nesses locais. A própria usina de asfalto não funciona porque não tem energia elétrica no nosso distrito industrial. Como que uma empresa vai se instalar lá? Nós temos empresas locais que durante esses últimos 4 anos de mandato interagiram com o governo tentando instalar lá centros de distribuição de mercadorias com 3 mil metros quadrados para gerar mais de 60 empregos diretos, um empreendimento desses. Por que até hoje não foi consolidado? Porque não tem infraestrutura no distrito industrial. Quem há de colocar a infraestrutura? A prefeitura. Tu perguntou anteriormente pelos nossos projetos. Esse é um deles. Mas como que tu vai arrumar dinheiro se a prefeitura não tem? Como é que se arruma dinheiro para fazer infraestrutura num loteamento? Não é com a venda do lote? É isto que eu proponho. Vamos fazer 100 lotes de 113 hectares, vamos fazer 100 lotes. 50 a prefeitura leiloa, vende para arrecadar o recurso para colocar infra em todo o distrito, porque não se gasta metade dos lotes para infraestruturar um empreendimento, se gasta menos, mas vamos admitir metade. O município tem um distrito industrial infraestruturado para que as empresas possam se estabelecer, e aí está a geração de emprego. São 50 lotes. Uma empresa que adquire um lote não vai tratar de viabilizar esse lote e colocar ali alguma coisa a funcionar? Um transbordo de mercadoria? Alguma coisa para exportar para o Uruguai, está do lado da aduana? Se nós tivermos essas empresas e cada uma dessas 50 empresas gere, vamos por baixo, 10 empregos, nós já temos 500 novos empregos em Santana do Livramento, com um movimento da prefeitura no sentido de prover infraestrutura. Então veja bem, infraestrutura é progresso, é qualidade de vida. Nós somos progressistas, nós trabalhamos com desenvolvimento, infraestrutura. Riqueza gera riqueza, pobreza gera pobreza. Nós estamos em Santana do Livramento num ciclo de empobrecimento. A nossa comunidade vem empobrecendo de dia a dia. E as más gestões do município têm implicação direta nisso. A dizer, a prefeitura não é a economia do município, é o poder público, mas é o coração, é a bomba pulsante que faz com que os grandes feitos de infraestrutura aconteçam. Basta tu passar uma rua pavimentada, asfaltada e com infra,
e logo a iniciativa privada coloca as casas, e logo o comércio se estabelece e a vida começa a acontecer e os espaços públicos de qualidade surgem logo a seguir. Esse é o nosso ponto de vista. Miguel, esse ano de 2020 está sendo para todos um ano atípico, devido à pandemia gerada pelo novo coronavírus, que acabou causando a Covid-19. Como tudo o mais que está sendo atípico nesse ano, as campanhas eleitorais também são atípicas nesse 2020. Como está sendo a campanha eleitoral? Olha, nós não temos tão larga experiência assim em campanhas eleitorais, né, de pretéritas, para que o comparativo seja muito bom. A nossa campanha eleitoral de 2012 foi uma campanha muito pequena, uma campanha, né, dentro das nossas condições que não eram muitas. Tá? Na campanha de 2016 nós já atuamos mais, tá? Fomos um pouco mais para a rua, nos movimentamos. O que nós estamos sentindo? Quais são as duas grandes diferenças que a gente sente nesta campanha em relação às campanhas anteriores? A primeira, o uso das mídias sociais, das redes sociais, desse recurso que está para fazer chegar a todas as pessoas que dispõem, claro, desses equipamentos, as nossas ideias. E no nosso ponto de vista, isso democratizou muito as campanhas políticas, tá? Porque tu has de perceber, tu deve estar verificando na rua aí, que nós temos alguns partidos políticos, vamos falar bem claro, né? Alguns grupos políticos exibindo, ostentando uma estrutura de campanha de rua muito forte, com militância nas ruas, com bandeiras e tal. E todos nós sabemos que se trata de militância paga. Muito meus parabéns para quem está carregando a bandeira, porque está fazendo troco numa época difícil, numa época complicada. Mas eu me pergunto, não temos dinheiro para gestionar o município, mas temos dinheiro para campanha política, para fazer campanha política, para pagar montanhas de material e de mão de obra. Esse é o outro aspecto da campanha política. A abordagem junto às pessoas fica complicada com o tema da Covid. Tu não queres de forma nenhuma invadir um espaço que as pessoas criaram de privacidade e segurança para si mesmas. Então, como é que a gente tem feito? Nós visitamos as pessoas a convite. Quem permite que a gente se aproxime, a gente se aproxima. Nesse aspecto, nós temos sido imensamente felizes, porque nós temos, o João Antônio está me acompanhando aqui, ele é o responsável pela agenda da majoritária, e nós passamos o dia inteiro ocupados atendendo a chamados aqui, ali, nessa comunidade, um grupo de empresários, um líder comunitário, enfim, atendendo essas pessoas que nada mais querem do que ouvir quais são as nossas propostas. Então eu penso que esse momento de Covid, esse momento de pandemia, veio realmente para fazer com que as pessoas reflitam sobre as nossas práticas. Esse isolamento social obriga as pessoas a pensarem mais, a refletirem mais e a entenderem de que forma nós vamos nos relacionar entre nós daqui para frente. Porque desta mesma maneira que a gente tem coexistido na cidade, não é possível que a gente continue. Não é uma maneira progressista, é uma maneira que está nos levando ao atraso, à dificuldade, à pobreza, e nós temos que mudar isso. Para nós, esse é o momento da pandemia, é um momento de superação e de volta por cima. E eu imagino, acredito, creio, tenho fé que agora que a vacina seja distribuída, e ela vai ser necessariamente distribuída e aplicada na população, nós vamos conseguir retomar alguma coisa que não vai ser a mesma forma que a gente tinha antes de vida, mas vai ser uma forma muito parecida e, se Deus quiser, melhor. Mais humanos, mais interessados nos outros, nos preocupando mais com todas as pessoas. É isso que a gente vê da pandemia. Miguel, atualmente no atual governo não existe uma relação entre o prefeito e a vice-prefeita.
Como tu identifica, caso eleito, que será a relação entre a tua relação com, no caso, o candidato a vice-prefeito, o Ayrton Costa? Eu vou te responder de uma maneira bem simples, para que fique muito claro. Uma das perguntas que tu me fizeste, né, é quanto à minha participação na prefeitura há 16 anos. Bom, essa é a resposta. Em 16 anos eu já participei de vários governos. Tá? Na primeira gestão era o Wagner com o professor Stoessel Santana. Na segunda gestão era o Wagner com o seu Gornati, lá do Arma. Na terceira gestão era o Glauber com o Eduardo Rafael. E na quarta gestão o Solimar Charopem com a Mari Machado. Tá? E de todas essas gestões, claro, onde se acirrou esse processo, esse desentendimento, digamos assim, entre prefeito e vice, foi neste quarto mandato. Tá? No lado do Stoessel houve um problema com o Wagner, depois mais tarde o seu Gornati foi deixado em segundo plano. Eu participei com todos. E enquanto era o Wagner, me relacionei perfeitamente com o Wagner e com o Stoessel. E prestei serviço para os dois. Quando era o Wagner e o Gornati, me relacionei com o Wagner e aprendi demais com o seu Gornati, que era um mestre, um professor em administração, uma pessoa louvável. Não sei se é o caso, mas aproveito o teu espaço para externar aqui o meu respeito ao seu Leonel Amoretti Gornati e o meu abraço a ele, um mestre, um professor em planejamento e administração. Quando foi a gestão do Glauber, não tive tanta oportunidade assim de conviver com o Glauber, mas quando o fiz respeitosamente a função do prefeito do município. E com o vice, da mesma forma, respeitosamente. E nesta gestão, eu até secretário de governo fui. Tá? Talvez pela minha participação política nas últimas eleições e pelos praticamente 600 votos que consegui, fui notado, porque isso é importante que as pessoas saibam. Quem não participa do mundo político, quem não participa da esfera política, quem não coloca o seu nome à prova, não é visto, não é lembrado, porque eu era servidor público já há bem 12 anos da prefeitura, e eu tenho para mim que trabalho sempre da mesma forma, com dedicação, com entusiasmo, com seriedade, com competência, e não tinha sido notado para secretário, mas assim que me candidatei, fui. E fui alçado à condição de secretário, alguns meses, é verdade, a partir de abril do ano 2018, ali eu fiquei um tempo, e depois, quando a Mari Machado assumiu, fiquei mais 3 meses como secretário de planejamento. Eu me relacionei perfeitamente bem com o prefeito Solimar Charopem, a quem respeito, não tenho absolutamente nada, e agradeço inclusive pelas oportunidades dadas, e eu me relacionei perfeitamente bem com a prefeita Mari Machado, servindo-a e servindo-o, porque eu penso que servindo ao prefeito em exercício, eu estou servindo a comunidade de Santana do Livramento. Com isso te digo que a minha relação com Ayrton Costa tem que ser uma relação profissional, uma relação de trabalho, evidentemente respeitosa, amistosa, produtiva. E o que nós temos que entender como comunidade? A comunidade elege um prefeito e um vice. Para o vice substituir o prefeito. Isso é muito antigo. Isso aí não existe mais. Nós precisamos eleger 2 pessoas para trabalharem por Santana do Livramento, pois esta é a nossa proposta. O Ayrton vai trabalhar comigo ombro a ombro. O Miguel estando de prefeito, o Ayrton estando de prefeito, as políticas públicas em Santana do Livramento não vão mudar. Até porque os nossos partidos são partidos de direita e quando sentamos para discutir os programas políticos, as propostas de governo de cada partido, a do Ayrton, sei lá, tinha 16 páginas, a nossa tinha algo pelo estilo, nós encontramos 2 diferenças em todas as propostas. E as 2 diferenças foram no como fazer, não na proposta em si. Colocamos as diferenças de lado, organizamos e conseguimos harmonizar. Eu conheço já o Ayrton Costa há mais de 40 anos. O Ayrton Costa é professor de judô, é judoca, eu sou judoca. E eu digo sempre, brincando, quem luta não briga. E eu e o Ayrton lutamos. Lutadores não brigam, lutam, trabalham, mostram a que vieram.
Miguel, tu e o Ayrton fazem parte da coligação para Livramento Acontecer, que é formada pelo, como tu mesmo já disse na tua fala, pelo Partido Progressistas e pelo PSC. Como foi que se formou essa coligação? Perfeito, excelente pergunta. Logo no final do ano passado, quando nós começamos a conversar, nós tínhamos um desejo, um anelo muito forte de unificar a direita em Santana do Livramento. Tá? Nós queríamos que o PSL do Sargento 12, que o Republicanos do Evandro Gutenbier, que o DEM da delegada Ana Tarouco, que o PSC do Ayrton Costa e o Progressistas do Miguel Pereira caminhassem juntos como direita de Santana do Livramento. Foi assim que começou. Nós sentamos todos juntos, estabelecemos um debate e conversamos. Lamentavelmente, cada grupo tem total liberdade de se estruturar como quer, graças a Deus, esse é o processo democrático. Tá? Cada um dos outros partidos seguiu o seu caminho, tá? E nós e o Ayrton, inclusive o Ayrton é o propositor, é o grande propositor desse encontro de forças à direita, reconhecemos, não fomos felizes em montar essa grande coalizão de direita, mas conseguimos ficar unidos os dois, né? Eu penso que o Ayrton no PSC tem a pujança, a força dos bolsonarianos de Santana do Livramento, que lutaram tanto para eleger aí o Jair Messias Bolsonaro presidente da República. Eu digo sempre para o Ayrton e para o pessoal do PSC que eu não sou bolsonariano, eu sou progressista, sou de uma outra grei partidária, mas evidentemente votei para o Jair Messias Bolsonaro no segundo turno, e se as eleições fossem hoje, o faria novamente. Então nós temos muito alinhamento. O meu senador da República do Rio Grande do Sul, o Luiz Carlos Reins, é um trabalhador pelo governo Bolsonaro e é um exemplo que eu tenho em política partidária. O Afonso Ram, que é deputado federal, é um outro exemplo que eu tenho em política partidária e trabalha coordenado com essa linha federal. Então, para nós, essa união entre os partidos, o Progressistas e o Social Cristão, não foi difícil de forma nenhuma. Pareceria, inclusive, que é alguma coisa natural. Não forçamos essa barra. Miguel, junto com vocês, junto contigo e com o Ayrton, vem uma equipe de candidatos a vereador de Santana do Livramento. Como tu definiria essa equipe que vem junto com vocês? Bem, eu vou definir numa palavra. É uma equipe maravilhosa. Nunca, nessas 3 eleições que eu tenho, tu vê que não é uma grande experiência, nunca o Partido Progressista teve um quadro de candidatos a vereador tão qualificado. Quanto ao Partido Social Cristão e várias pessoas que estão candidatas ali eu não conhecia, foi surpreendente para nós a forma, a politização, a maneira como se colocam essas pessoas e a integração que se estabelece entre os grupos e principalmente, ainda que cada grupo mantenha a sua característica, a sua identidade, a forma como ambos os grupos abraçaram a candidatura da majoritária. Compreenderam? Nós tivemos o diálogo com o PSC, o Ayrton teve o diálogo com o Progressista e o grupo abraçou a candidatura da majoritária. O que pode ser visto por qualquer santanense, qualquer eleitor santanense, na rua, nas nossas manifestações, nos nossos movimentos políticos. Eu espero, do fundo do meu coração, que nós consigamos manter essa harmonia de grupo quando comece a prova de fogo que é a gestão pública propriamente dita. Então tu vê como estou otimista com o processo eleitoral, porque estou acreditando piamente que a partir de 1º de janeiro de 2021 nós vamos estar no Palácio Moisés Viana dando a Santana do Livramento uma outra cara, um outro aspecto, um momento de renovação e crescimento para a nossa cidade. Aproveitando o gancho da tua palavra renovação, Miguel, tu acredita que é necessária uma reforma, ou, utilizando a tua palavra, uma renovação na Câmara Municipal de Vereadores? Sim, a renovação é sempre necessária. Veja bem, eu vou te dar um exemplo. O Brasil ficou
em torno de 16 anos sob uma mesma égide partidária. Isto foi péssimo, altamente danoso para a nação. Por quê? Porque o processo democrático prevê os períodos de administração e as alternâncias no poder. Quando a alternância não ocorre, nós acabamos tendo um problema. Faz casa, a pessoa se acostuma naquele local e já não age com tanta diligência, com tanta vontade, e os esquemas começam a ficar possíveis. Claro que a Câmara de Vereadores precisa ser renovada. No entanto, eu não faço parte da ala radical. Temos que trocar todos os vereadores. Eu não sou desse ponto de vista. Nós temos no nosso grupo o Carlos Nilo, que eu tenho como um excelente vereador, se te disser, né, que está entre os melhores da Câmara de Vereadores, eu não estou equivocado. Eu tenho o Maurício Del Fabro, que foi presidente do Legislativo e economizou mais de R$1 milhão na presidência da Câmara em um ano. Se eu venho aqui e te digo que esses vereadores não merecem ser reeleitos, eu acredito que eu estou com algum problema. Eu tenho a vereadora Márcia da Rosa, que representou as suas bases galhardamente lá, uma mulher negra, representante de todo um segmento social. E eu tenho o Aneicid Arcavalheiro, que não é vereador, mas é suplente. Ainda hoje, acredito, estava na Câmara de Vereadores substituindo. Que são pessoas que deram seu sangue e fizeram um trabalho maravilhoso dentro do Legislativo. Então eu penso assim, há que ter discernimento. Quem não dá retorno para a sua base, porque quem elege os vereadores? 1000 pessoas. Basta que 1000 pessoas votem e aquele cidadão se torna vereador. Então não adianta 70 mil eleitores falarem em renovação. Falar em renovação não renova nada. Discursar sobre mudança não muda nada. A mudança tem que deixar de ser um discurso e passar a ser a tua prática. Se tu quer que mude, faz diferente, age de maneira diferente. Onde estão as pessoas organizadas que com 1000 votos vão eleger um vereador que nunca participou do trabalho do Legislativo? Essas pessoas conhecem essa pessoa que querem eleger? Esta pessoa que vai se eleger representa demandas dessa comunidade? Ou a comunidade aguarda que se elejam para reclamar depois? Então o que eu digo é o seguinte, Santana do Livramento precisa participar de maneira mais comprometida com o processo democrático. Vou te dar um exemplo claro do que eu estou dizendo. Nós temos em torno de 39 partidos políticos e Santana do Livramento tem 16 operantes. Vamos admitir que fossem 10 com diretórios de 40 pessoas. 400 pessoas fazem a política de Santana do Livramento. Todos os cargos eleitos, os CCs, os vereadores e seus assessores, estão nessas 400 pessoas. 400 pessoas numa comunidade de praticamente 80 mil. Então, a comunidade não participa do processo político da cidade. E depois o resultado é esse que aí está. Então eu conclamo a comunidade de Santana do Livramento que pelo menos no processo eleitoral estude as propostas, se aprofunde em saber quem são as pessoas que estão concorrendo, qual é o seu currículo, a que elas vieram, em que vereador vão votar. Caso contrário, nós vamos manter essa forma de ser e vamos seguir discursando sobre mudança. Mas a mudança não vai vir. A mudança não vem de conversa fiada. A mudança vem de atitude, atitude de mudança. Eu faço uma coisa diferente. Aí o cenário muda. Não adianta falar. Miguel, vamos nos encaminhando para os nossos 8 últimos minutos de entrevista. E eu gostaria de dividir esses 8 últimos minutos em 2 momentos. Em uma pergunta e também te convidando a conversar diretamente com a comunidade de Santana do Livramento. Mas primeiro, gostaria de conversar contigo uma pergunta. Em caso de uma não eleição agora nesse ano de 2020, daqui a 4 anos, tu colocaria novamente o teu nome à disposição para pleitar a Prefeitura Municipal de Santana do Livramento ou não? Muito bem, vamos lá. Não estamos admitindo a possibilidade da não eleição. Você derrotismo de forma nenhuma. Eu jogo futebol há muitos anos, né? O pessoal do cursinho sabe, eu já tive mais de 25 mil alunos nessa minha trajetória como professor. E muitos deles já tomaram muita bicuda minha
e muita canelada, porque jogo, né? Sou esforçado, mas não sou craque, né? Eu tenho muita vontade. Eu nunca entrei na quadra de futebol para perder jogo. Lamentavelmente é uma falha minha, não sei perder. Eu não entro para perder, eu entro para ganhar. Mas vou viajar na proposta da tua pergunta. Sim, se nós não vencermos este pleito, nós não vamos desistir nunca. Nós temos um projeto para Santana do Livramento. E enquanto este projeto para Santana do Livramento não estiver no Palácio Moisés Viana, e enquanto este projeto não for aquilo que está sendo implantado na comunidade, nós não desistiremos jamais, enquanto as nossas condições de saúde e o grupo que nos dá suporte mantiverem as condições, nós vamos manter o trabalho até a vitória, até o momento em que Santana do Livramento efetivamente tenha outro rumo. Enquanto isto não ocorrer, nós não desistiremos jamais de pleitear uma vaga no Palácio Moisés Viana. Ainda aproveitando o nosso tempo, vou te fazer outro questionamento. Miguel, nas redes sociais circulam muitos comentários de uma possível abstenção, ou seja, pessoas que não irão votar, irão justificar ou até mesmo vão até as urnas e votam em branco, anulam seu voto. O que tu diria para essas pessoas sobre a importância do voto e da sua escolha? Não vou fazer retórica aqui sobre o compromisso, a responsabilidade. O voto é o contrato que tu faz com o político, né? Na verdade, a pessoa que vota em mim está me contratando para ser o administrador da sua cidade, é só isso. Não está me oferecendo benefício nenhum, está me chamando para ser teu empregado, para ser o administrador da cidade que é tua. Isto que eu voto. Não vou entrar nesse mérito, eu vou contar uma anedota que está circulando aí nas redes sociais que eu acho bacana, né? Algo pelo estilo: a formiga, com raiva da cigarra, votou no inseticida. O grilo que votou em branco também morreu. Então este caso ilustra: se tu vai votar em branco ou se tu vai votar nulo, de antemão já te dou meus parabéns. Não afetaste em nada o processo político e a situação vai continuar exatamente como está, provavelmente pior. A arma que nós temos no processo democrático é o voto. É muito fácil. Não me qualifico para usar a arma, não sei usar esta imensa arma que eu tenho, que é o voto, e aí eu opto por não utilizá-la, deixo dentro da gaveta. Lamento profundamente, mas não posso compactuar com a pessoa que acha que votar em branco, nulo ou simplesmente não ir nas eleições está correto, porque não está. Nós estamos pedindo uma oportunidade para administrar Santana do Livramento como se deve. Não vai ser votando em branco ou nulo que nós vamos conseguir isso. Escolha um bom projeto e, nesse caso, o que for da sua preferência, mas escolha um bom projeto e aposte nele, vote nele e viva para sofrer as consequências. Miguel, para encerrar nossa entrevista, eu gostaria de te convidar a, olhando para aquela câmera ali, conversar diretamente com Santana do Livramento, deixar o teu recado para todos os santanenses que estão nos acompanhando nesse momento. Muito bem. Querida comunidade de Santana do Livramento, eu sou Miguel, filho do seu Moacir, filho da dona Neiva, irmão do Leonardo, da Tanise, pai do Rafa, da Nanda, da Luísa e o avô da Alice. Eu estou em Santana do Livramento toda a minha vida. Eu estudei, me formei, me graduei, fiz toda a minha formação profissional e a minha formação como criatura humana em Santana do Livramento. Santana do Livramento me deu tudo o que eu tenho. Me deu o espaço para mim trabalhar, para construir a minha empresa. Eu consegui uma vaga na prefeitura municipal e é dali, entre outras fontes, que eu tiro o sustento da minha família. Eduquei meus filhos nesta cidade. Hoje, maduro, formado, qualificado, venho propor a Santana do Livramento trabalhar pela nossa comunidade. Eu, Miguel, progressista, do grupo antigo do professor Guilherme Bacia das Costas,
juntamente com o Ayrton Costa Leite, venho oferecer uma proposta para Santana do Livramento. Queremos mudança, queremos alteração nesse estado de coisas que não nos serve. Nós estamos aqui para oferecer esta proposição. Quando nós conversávamos com o senador Tabaré, que foi o primeiro intendente desta lista de 5, agora com a eleição do Richard Sander para intendente de Rivera, que vai completar com a sua gestão 25 anos de mandato do mesmo partido, dentro de uma mesma proposta de construção, é o que nós viemos oferecer para Santana do Livramento. Em algum momento, o nosso município precisa iniciar uma caminhada rumo ao progresso, rumo ao crescimento, rumo ao avanço. É disso que nós estamos falando. É isso que nós viemos propor para todos vocês. Nós temos as condições técnicas, nós conhecemos a prefeitura, nós temos a moral ilibada, nós temos o comportamento adequado, o apoio dos deputados e senadores de ambos os partidos e o trânsito no governo federal. Nós pensamos, nós acreditamos que a nossa proposta é uma boa proposta para a nossa comunidade. E é por isso que nós somos tão vibrantes, tão enfáticos na defesa de tudo isso. Não estamos desmerecendo qualquer um dos opositores, todos eles respeitabilíssimos, cada um com a sua proposta. Mas nós estamos convencidos de que o Partido Progressista, o 11, traz a melhor proposta para Santana do Livramento neste momento. Miguel, muito obrigado por conversar conosco, muito obrigado por trazer suas ideias e compartilhar elas com Santana do Livramento. Nós é que agradecemos a oportunidade e que se repita. Uma ótima noite para ti e uma ótima noite para todos vocês que estão nos acompanhando aí. Desejo a todos uma ótima noite, uma boa noite, lembrando que ainda teremos mais uma entrevista hoje, então fica ligado. Mais uma vez, uma boa noite, Miguel. Muito obrigado pela oportunidade. E não te esquece, curta a página do Sentinela, clique em seguir, clique em ver primeiro, que toda vez que nós estivermos ao vivo, você vai estar junto conosco, a qualquer hora e em qualquer lugar.